Que a gente vai, a partir de agora, relembrar um ano, né, da maior tragédia envolvendo a chuva no sul do estado. Eu estou falando hoje de Mimoso, mas eu estou lembrando também de Apiacá e de tantas outras cidades que foram duramente castigadas, né, por um temporal avassalador que atingiu essas cidades no sul, praticamente já divisa ali com o Rio de Janeiro, em questão de horas, né, saiu varrendo essa região, varrendo essas cidades. Foram 18 pessoas que morreram, deixaram um rastro de destruição, né? Toda essa chuva deixou um rastro de destruição. E a gente está aqui um pouco para lembrar do que foi feito nesses últimos 365 dias. O que a gente precisa de entender sobre o tempo, né? Desses efeitos climáticos extremos que estão cada vez mais presentes na nossa rotina. E um dos meus convidados para debater este assunto hoje é o Coronel Benício Ferrari. O Coronel Benício Ferrari está inclusive aqui no estúdio conosco. Quem quiser acompanhar essa transmissão em vídeo, ele é assessor especial do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, gentilmente aceitou esse nosso convite para debater, né? Chuvas intensas, nós passamos por uma semana tensa também, né? Nessa última anterior, águas de março fechando o verão, abrindo o outono e que poderiam trazer novas tragédias, né? Para cidades aqui do estado. Coronel, muito obrigada pela sua visita aqui ao estúdio, pela entrevista. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, o pessoal aqui do estúdio. Bom dia, o pessoal de casa que nos assiste e nos ouve pelo rádio. Isso. Coronel, o senhor estava em Mimoso, né? Há um ano atrás. Na verdade, eu não fiquei mais em Mimoso. A gente ficou coordenando as ações daqui mas porque eram 13 municípios, né, afetados. Então, a gente tinha toda a mobilização dos órgãos estaduais para dar resposta àquela região sul toda. Então, o comandante-geral foi até Mimoso e ele tomou a frente dos trabalhos lá. E eu fiquei aqui na retaguarda mobilizando os recursos para atender os municípios todos. O que o senhor se lembra aí dessa tragédia? Os minutos que antecederam, as horas que antecederam, que informações vocês tinham e como que hoje vocês enxergam, né, essa tragédia com os olhos da prevenção? Bem, Fernanda, nós tínhamos os modelos numéricos apontavam uma chuva ali da ordem de 30 milímetros para um dia, 30 para o outro. O nosso meteorologista, por experiência dele, ele extrapolou isso e ele colocou as previsões de chuva na ordem dos 100 a 120 milímetros em um dia e no outro dia. Que isso já era uma coisa muito grave, né? Que já era uma coisa grave. A gente já estava atento com relação a isso, porque esses 120 milímetros num dia e no outro já seriam muito graves. Só que as previsões eram feitas de 0 hora até 23h59. E o que aconteceu é que a de um dia se juntou com o início do outro dia, né? E choveu muito além daquilo que os modelos previam. Então, os modelos globais de previsão do tempo precisam ser recalibrados, porque eles já não estão dando conta de prever o que está acontecendo. O que choveu, na verdade, foi coisa de 600 milímetros. Se a gente lembrar daquela tragédia de Petrópolis, Teresópolis, em 2011, que deu origem à Lei 12.608, que organiza a Defesa Civil no Brasil, estimaram coisa de 400 milímetros naquela noite. E nós tivemos aqui em Mimoso algo que, pelas imagens de satélite, nós estimamos em torno de 600 milímetros de chuva em 6 horas. Para você ter uma ideia, em alguns municípios você espera aí 100, 150, talvez 200 milímetros em um mês inteiro. Então nós chovemos praticamente 6 meses de chuva em 6 horas. E quando a gente fala 600 milímetros, é 600 milímetros por metro quadrado. E nós tivemos muitos metros quadrados caindo essa chuva de 600 milímetros. Choveu em Mimoso, choveu em Guaçuí, em Alegre, em Apiacá, em Muqui. E muita dessa água que choveu a norte de Mimoso, ela escoou para Mimoso também. Então tivemos a chuva em Mimoso e a chuva ao norte que veio descendo para Mimoso. Coronel, e tinham combinado ali de que choveu mais do que esperado e tinha um rio passando no curso da cidade? Na verdade, o rio já estava lá, o rio né? já A cidade estava lá. Chegou depois, né? Por conta das rotas de comércio, da facilidade de deslocamento, muito da colonização do interior ele se deu por meio dos rios. E também a necessidade, lógico, óbvia de água, né? Para poder consumir e cultivar. Então, há muitos municípios aqui no Espírito Santo e no Brasil, eles foram construídos às margens de rios. E isso favorece que os municípios estão exatamente na planície de inundação dos rios, né? Quando o rio sai da sua calha, e é normal eles saem para uma planície, para onde a água extravasa, e muitos dos municípios aqui no Brasil estão localizados exatamente nessa região. E Mimoso é um caso desse daí. Desses. Então, se fôssemos escolher hoje um lugar para plantar uma cidade de forma planejada, com o conhecimento que a gente tem hoje,
não era ali que nós plantaríamos uma cidade. Entendido. E os problemas também envolvendo, né, toda essa região, elas já vinham sendo mapeadas há pelo menos uns 10 anos, né, de que haveria possibilidade de grandes inundações, por conta exatamente, né, da passagem da água. O Espírito Santo foi o primeiro estado do Brasil a ter 100% da área urbana mapeada para risco, o que a gente chama de setorização de risco. O Serviço Geológico do Brasil, em 2013, depois daquele desastre de 2013, né, ele começou a fazer um trabalho no Brasil e o Espírito Santo, por conta desse desastre que tivemos e a parceria, o pedido e colaboração que nós tivemos. O Serviço Geológico do Brasil, ele mapeou os centros urbanos de todos os municípios, a área urbana de todos eles, e entregou os setores de risco, para risco geológico, de escorregamento de uma encosta, rolamento de bloco, e para risco hidrológico, que é esse risco de alagamento, de enchente e inundação. Então a gente já sabia que tínhamos esse risco. Porém, como o pessoal relata, a água nunca chegou tão alto ali. Uhum. A própria prefeitura de Mimoso, ela sabendo da chuva, a chuva chegando à inundação, eles já sabiam, tiraram os veículos da prefeitura, os veículos de serviço, guardaram numa rua onde eles sabiam que não inundava, para que os carros ficassem protegidos, mas a inundação alcançou aquela rua que nunca antes tinha inundado. E levou muitos dos carros, inclusive o carro da Defesa Civil mesmo de Mimoso foi levado embora. Exatamente. E aí depois a prefeitura de Presidente Kennedy doou a deles para Mimoso. Então, e aí o que está acontecendo com o planeta? Olha, essa é uma pergunta muito difícil de responder. É um debate científico muito grande para explicar o que está acontecendo. Os matemáticos não conseguem hoje captar? O que está acontecendo com o planeta ou por que isso está acontecendo, eu não tenho nem competência técnica para responder. Mas o que eu posso afirmar com certeza é que a gente tem visto, como consequência do que está acontecendo, é que desastres têm acontecido, cada vez com uma amplitude maior, alcançando áreas maiores do território. Por exemplo, a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, que também tem um ano, né, quase, onde tinha a área alagada, foi maior do que a Itália. E com uma intensidade também cada vez maior. Esse Mimoso foi uma prova. A gente nunca teve um desastre com um impacto tão grande no município, superou o que aconteceu em Iconha, em 2020. E no próprio município não tinha registro de uma inundação tão grande. Eu acho que esse é um ponto aí de alerta para vocês que estão na Defesa Civil, que trabalham, né, com apoio, resgate e monitoramento. O que vocês aprenderam, né, desse movimento de Mimoso, do sul do estado, e que agora vocês implementam na rotina diária? Bom, eu vou começar dizendo que, na verdade, tem que ser um aprendizado só para a gente da Defesa Civil, porque esse é um erro muito comum de algumas administrações de pensar que desastre é só um problema do órgão de defesa civil, quer seja no município ou no estado. Aqui no estado, o governador Casagrande ele tem um olhar muito atencioso para esse tema desastre, e o que a gente tem aprendido como estado é que isso não é um problema só da defesa civil. Então todas as secretarias, todos os órgãos precisam se imbuir do tema desastre, precisam ver como podem trabalhar para prevenção ou como podem trabalhar na preparação para que quando acontecer o desastre possam oferecer a melhor resposta possível. E essa tragédia de Mimoso ela foi um grande aprendizado, porque foi o desastre de maior impacto, mas ele resultou também na maior resposta a um desastre que o Estado deu. E muito rápida, né? Muito rápido. Nas primeiras horas, as primeiras equipes de socorro já estavam mobilizadas. Algumas horas depois, já estavam chegando as equipes de reforço. E no dia seguinte, após o desastre, né, aconteceu do dia 22 para o dia 23 de março, no dia seguinte, já tinha uma operação enorme montada para atender. Na segunda-feira, já tinha as primeiras máquinas chegando nos municípios para trabalhar no restabelecimento. Desastre no sábado, na segunda as máquinas já estavam chegando. Elas não chegaram no domingo, porque no domingo a água ainda não permitia que elas chegassem. Senão no domingo as máquinas para o restabelecimento já estavam ali. Então isso demonstrou um amadurecimento muito grande do Estado, do governo do Estado, da SEDURB, DR, SEAG, Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Direitos Humanos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. O Vigidesastre foi rápido para lá porque precisaria de um suporte para atendimento à saúde e vários outros órgãos, né?
Tudo isso capitaneado pelo governador, que pessoalmente, nas primeiras horas, ele já estava lá na Defesa Civil, reuniu todo o secretariado, deu as ordens para que todo mundo fizesse o melhor possível e capitaneou esse processo de dar resposta pelo Estado. Eu acho também que a gente, de fato, a gente enxerga agora, né, esses fenômenos acontecendo com maior gravidade e quanto a gente precisa de pensar na reorganização das cidades em meio ao próprio desenvolvimento delas, né? Se a gente fala, né, que a própria da imigração, né, a colonização chegava no curso do rio, porque ainda era, né, esse o principal meio de transporte. O que os PDMs das cidades, né, os planos estratégicos precisam de pensar exatamente para proteger aquela que está ali mais, né, está mais próxima da tragédia, da catástrofe e evitar que outras. E do ponto de vista tecnológico também, como é que os radares, né, o monitoramento, agora o senhor me falava aqui antes, né, que na última semana a gente tinha uma iminência de um temporal, né? E que não aconteceu. A chuva caiu, não deu desastre. Caiu no Rio forte, também, mas parte não chegou dele. a dar desastre, graças a Deus. E o que a gente aprendeu com isso para o final de semana passado, por exemplo? Bom, vamos por parte aí que você fez um monte de perguntas na sequência. Vou tentar lembrar de todas para responder. Bem, como a gente falou, né, os municípios eles têm os setores de risco mapeados. E esses setores de risco eles são classificados por grau de risco. Então, R1, R2, R3, R4. Então, risco baixo, moderado, alto e muito alto. Principalmente os setores de risco alto e muito alto já estão ali. O município já sabe onde é. Precisa o município avançar no Plano Municipal de Redução de Risco. Todos os municípios têm esse plano estruturado? Não. Dos 78 municípios, 22 têm. 17 foi o próprio governo do estado, na gestão anterior do governador Casagrande, que viu a dificuldade dos municípios, selecionou aqueles que tinham um histórico maior de desastre e pagou para que uma empresa fizesse o PMRR desses 17 municípios. Outros 5 municípios foram fazendo com outras iniciativas, Colatina, Vila Velha, Serra, não vou lembrar de cabeça todos, mas enfim, outros 5 fizeram também. E agora o governo do estado, esse ano, ele lançou a iniciativa de fazer mais um aporte para poder bancar a construção não só do Plano Municipal de Adaptação à Mudança Climática, como também do Plano Municipal de Redução de Risco. O de Mudança Climática seria para preparar o município para riscos futuros. E o redução de risco é para os riscos já instalados. Esse plano de redução de risco, ele vai pegar um setor de risco desse que já está mapeado e vai dizer qual é a intervenção que precisa ser feita e uma estimativa de custo dela. Muito bom isso. A partir disso, a gente tem que contratar a gente, que eu digo, o município. Né? O Estado faz ajuda, e muitas vezes financeiramente também, tecnicamente a gente sempre ajuda. E os recursos podem vir do governo federal, emendas parlamentares, né? De uma série de fontes. O importante é focar nisso. Pegou os setores de risco maiores, teve um PMRR que diz qual é a intervenção a ser feita, o próximo passo é contratar projetos para resolver o risco apontado pelo PMRR. Quantas pessoas moram naquela região? Qual o investimento que vai ser feito? Mais ou menos a gente sabe quanto de investimento, quantos cidadãos vão ser beneficiados. E com isso a gente consegue fazer uma política de, vamos fazer as intervenções que a gente tire mais pessoas das áreas de risco por segurar o risco. Não tirar necessariamente as pessoas de lá, né? Mas conter o risco. Vamos supor, um bloco rochoso, fazer a contenção dele para que ele não role. Uma encosta, fazer a contenção da encosta. Uma área de inundação, fazer as intervenções no curso d'água ou até a remoção das famílias da área para uma outra localidade. Mas isso tudo leva tempo. Algumas coisas dá para se fazer de imediato. Por exemplo, sabendo de uma área de risco de inundação, sabendo de uma área de risco de um deslizamento de encosta, o município precisa informar as pessoas que estão ali naquela área e precisa fazer o seu plano de contingência para aquela área e treinar a população. Que, caso venha o alerta, você que mora nessa área, por onde você evacua, para onde você evacua. Com isso, ainda que o desastre venha, a gente não tem como impedir que a chuva venha, que ela desça pelo rio. A gente pode tentar mitigar os efeitos disso com essas obras, mas a chuva caindo e o desastre vindo, ainda que a obra nenhuma, a gente pode pelo menos dar o alerta para tirar as pessoas dali. A parte que cabe ao Estado é avançar no monitoramento, na previsão meteorológica, no monitoramento meteorológico e na emissão dos alertas. E nós temos caminhado muito nessa direção desde que aconteceu o Mimoso, né? Daquela tragédia de Mimoso e mais 12 municípios.
governador nos encomendou como a gente pode avançar e melhorar a nossa capacidade de fazer previsão, a nossa capacidade de monitorar e emitir alertas, e a gente tem avançado nisso. Estamos numa parceria com o CIMEPAR, que é o Sistema Meteorológico e Ambiental do Paraná, é um órgão público do estado do Paraná, que tem uma expertise muito grande nisso e faz isso há muitos anos. Nós contratamos o CIMEPAR para uma consultoria para nos ajudar nesse planejamento, nos ajudar, por exemplo, com a especificação, primeiro no diagnóstico, radar, que você perguntou, né? Quais funcionam, onde eles estão? Preciso comprar? Qual tipo de radar eu preciso comprar? Onde eu vou localizar esse radar? Como é que eu faço uma contratação de uma manutenção desse radar para manter ele funcionando? Muito bom. Estações meteorológicas, quantas mais eu preciso? Aonde eu preciso localizá-las? Pluviômetros, radiosondagem, perfilador de sensoriamento remoto para dados de altitude, dados de satélite, como extrair dados com menor latência e melhor qualidade. Tudo isso para gerar dados e produtos meteorológicos para os meteorologistas trabalharem. O CIMEPAR também vai nos ajudar com as especificações de cada um desses equipamentos. Qual é o que eu preciso? Eu preciso da estação meteorológica completa aqui? Não, aqui não precisa ser completa, aqui pode ser só o pluviômetro. Aqui eu preciso de um sensor de solo para ver a umidade do solo, para estiagem. Enfim, todo esse diagnóstico e vai nos auxiliar nos processos de aquisição, construção do TR. E quando a gente receber os equipamentos, ele vai nos auxiliar para ver se aquilo que eu recebi está de acordo com a especificação feita. Depois vai nos ajudar na implantação disso no terreno e na assimilação desses dados meteorológicos para que os meteorologistas possam trabalhar com o produto de todo esse equipamento. E você lembrou bem da estiagem, que a gente tem duas tragédias, né? A falta da água, a água em abundância, né? Sim, a gente nunca para, né? Está lidando com a chuva, a gente para de lidar com a chuva e já começa a lidar com a estiagem. Com a estiagem, que é a partir de maio, junho, né? A partir de maio ele já começa a diminuir muito o regime de chuvas e o pico chega em setembro, né? E aí a gente só volta a ter novas chuvas em outubro, depois novembro. De meados de outubro para novembro. E hoje, né? Vamos tentar trazer aqui o caso da semana passada, em que a gente tinha um ano ali, né? Latejando nos nossos corações, um ano de mimoso e um alerta meteorológico captado por vocês de que poderia chover muito em algumas regiões. A previsão era de que poderia acontecer algo parecido com o que aconteceu em Mimoso no ano passado. Imagina, vocês lá trabalhando com essa informação. O que a gente fez foi, primeiro, comunicar bastante. Chamamos a imprensa para poder nos auxiliar nessa comunicação, que a população precisa estar ciente de que isso vai acontecer. E a gente tem níveis de alerta, né, para a distância do que vai acontecer, a confiabilidade e o impacto. Então, nos alertas baixo e moderado, a gente não pode fazer uso daquela ferramenta que faz o celular da pessoa tocar. Isso é só para o alerta severo ou extremo. Mas a gente já precisava comunicar. Então, a gente já aprendeu que faz parte da gestão da comunicação, faz parte da gestão do desastre, essa comunicação. Então, chamamos a imprensa, fizemos uma coletiva e falamos, olha, os modelos numéricos estão mostrando que pode acontecer alguma coisa do que aconteceu em Mimoso. Temos certeza? Não. Em Mimoso a gente não enxergava o que ia acontecer, mas a gente viu nos modelos numéricos algo muito parecido. Então, se no ano passado resultou naquilo, agora temos a chance disso acontecer também. Então, começamos esse movimento de comunicar a população, fizemos uma reunião com os municípios, brifamos eles sobre isso, demos as recomendações do que fazer, sobretudo botar um esquema de plantão, alguém pelo menos, se não 24 horas de serviço, mas pelo menos 24 horas com o telefone da Defesa Civil Municipal, para que a gente, olhando as imagens de radar e satélite, possamos comunicar com eles para que eles nos confirmem informação e ou recebam informação, né? Por exemplo, a gente pode avisar, tem uma chuva no município a oeste de você e ela está indo para a tua direção, daqui uma hora ela deve chegar aí. Ou a gente está vendo no radar, como aconteceu em Conceição da Barra, vimos uma chuva muito forte, ligamos lá para a Defesa Civil de Conceição da Barra, falou, olha, a gente está vendo cair aqui muita chuva. Aí ele confirmou, não, realmente está caindo, mas ela não está resultando em problema. Está muita chuva, mas estava muito seco, então não está se tornando um desastre. E aí a gente começa a fazer a gestão do que está acontecendo. Esse aprendizado da nossa parte, avisar os órgãos do Estado, se preparem, podemos ter uma situação
muito calamidade. ruim. Podemos ter essa situação de calamidade. Avisar os municípios, avisar a população, tudo isso já é uma mudança de protocolo do que aconteceu em Mimoso. Muito bom. E vocês mantiveram meteorologistas de plantão durante todos esses últimos dias, exatamente por esse modelo matemático aí, de que poderia chover forte e de forma muito curta, né? Uhum. Hoje a gente já trabalha com meteorologista 24 horas de plantão, 24 horas por dia, qualquer hora vai ter alguém olhando para a tela, olhando os dados meteorológicos, satélite, radar e as estações. Quando a gente prevê essa possibilidade de um tempo severo que pode culminar num desastre, a gente reforça o plantão. Então a gente passa a ter 2 meteorologistas, que aí não dá nem o tempo de um ir no banheiro, o outro está ali. Um fazer uma refeição, o outro está ali. Pelo menos um está olhando para a tela de todas as informações meteorológicas, né? E a gente fez isso na semana passada e ficamos vigiando com muita cautela para ver a formação de núcleos de tempestade. Tivemos momentos de alguma tensão que formou um núcleo muito grande em Minas Gerais e ele veio se deslocando para o estado, mas ele não estacionou, que era o grande risco, era ele parar e ficar chovendo e se retroalimentando. Você consegue enxergar isso como aqui para curiosidade dos ouvintes? É o satélite? Satélite e radar. Tá. Né? Aí aparece o quê? Uma mancha? Uma mancha. De água, de chuva? É uma mancha, uma imagem, né? Essa imagem, ela simboliza dados que o satélite está captando. Aí ela apresenta como produto visual para o meteorologista. E aí o comportamento do que ele vê naquela imagem de satélite, o conhecimento técnico do meteorologista com as outras informações sobre pressão, velocidade de vento, temperatura, nas baixas camadas e altas camadas da atmosfera, o meteorologista consegue entender o que vai acontecer. Isso, que vai dizer, inclusive, por onde mais ou menos ela deve passar. Tem isso e tem alguns scripts também que você roda para dar um cone de probabilidade para onde uma célula de tempestade se desloca. Uma das ferramentas, por exemplo, é a descarga atmosférica. Raios, né? A intensidade elétrica, a atividade elétrica, a intensidade dela coexiste com uma célula de tempestade. Então é uma das formas de vigiar, por exemplo, né? Para que o pessoal de casa saiba. Quando tem muito raio, tem muita chuva? Tem muita tempestade forte formada, né? E aí, quando começa a decair a atividade elétrica, ela decai junto com a célula de tempestade. Pode não vir com raio, mas pode vir com raio, é uma das formas de enxergar. E esses núcleos que formaram em Minas, graças a Deus, eles aceleraram e passaram pelo estado, trouxeram muita chuva ali para a região sul, na fronteira com o Rio de Janeiro. Esse núcleo grande que veio de Minas, ele acabou indo mais para o sul e não caiu aqui no estado. Teve outros núcleos, um núcleo menor em termos de tamanho, passou por Bom Jesus do Norte, Presidente Kennedy, Marataízes, Guarapari, causou uma chuva muito forte, mas ele não parou. Então ele se deslocou. E isso foi bom porque o que aconteceu em Mimoso é que ele começou a chover e parou ali, ficou chovendo na mesma região muito tempo. E resultou naquela tragédia. Isso não aconteceu na semana passada, graças a Deus. Mas daqui para frente a gente precisa entender que essas mobilizações serão comuns. Nós vamos dar alertas de desastre. Não é a certeza de que ele vai acontecer, mas é o risco elevado de que um impacto muito grande pode acontecer. Então nós vamos dar alertas, vamos dar avisos e muitas vezes o desastre não se concretiza, mas a gente precisa... Que é o que a gente torce, né? O que a gente torce, mas se ele acontecer, a gente precisa estar mobilizado. Por isso teremos essa rotina cada vez mais constante de avisos e muitas vezes eles não vão se concretizar, graças a Deus. Que assim seja. Tem algum para os próximos dias? A gente tem alguns riscos aí de tempestades locais, mas não de um impacto tão grande, né? Então pode dar aquele vendaval, de estelhar alguma casa, pode cair algum granizo, tem uma chance pequena disso acontecer nos próximos dias, ainda essa semana. Para a semana que vem, os modelos ainda não estão concordando muito para desenhar o que vai acontecer. Mas e a gente está sempre de acompanhando. Sul, do estado? Tem um aviso vigente, se você for no alerta.s.gov.br, lá em produtos, tem boletins meteorológicos, e aí no boletim meteorológico ele vai dar o último boletim. Eu vou até ler aqui para minha colinha aqui para ver o que temos. Nós estamos aqui falando de um ano da tragédia de Mimoso do Sul, né, de várias cidades que foram devastadas por um forte temporal em março do ano passado, né, a data mais exata
foi lembrado no último sábado, inclusive Patrícia estava aqui no CBN Vitória, né? E contou um pouco da história das pessoas, né? Que residem em Mimoso, como é que elas estão se reerguendo. E hoje eu recebo aqui no estúdio o Coronel Benício Ferrari, ele é do Corpo de Bombeiros, é assessor especial do Comando Geral. E a gente está falando de lá para cá o que mudou no monitoramento desses temporais, dessas chuvas, né? Passamos por um risco fortíssimo de que isso pudesse voltar a acontecer nos últimos dias. Vocês mesmos, né? Estiveram aqui com a Defesa Civil várias vezes aqui conosco, alertando, olha, está chegando um movimento intenso de chuva. O Coronel Ferrari está me dizendo agora que isso não se esgotou completamente. Tem mais um alerta vigente. Temos. O INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ele reportou risco de chuva intensa em perigo potencial para todo o estado, válido para o dia 24 até as 10 horas. Né? Então, isso está acabando agora. Porém, assim, o olhar do INMET, do CEMADEM, é um olhar... eles olham para o Brasil todo. Então, eles não põem uma lupa no estado do Espírito Santo. O nosso sistema alerta, ele reporta risco de tempestade com raios e chuvas de impacto moderado para o Caparaó, Sul Capixaba, região serrana, Grande Vitória e a parte sul dos setores norte e noroeste, né? Então, até ali um pouco depois do Rio Doce. Isso válido até a noite de hoje. Aí aqui já é um olhar da nossa equipe com a lupa aqui no estado. E temos um risco de tempestade com raios e chuvas intensas, mas de impacto moderado, na região do Caparaó, Sul Capixaba, parte da região serrana e Grande Vitória, até amanhã, dia 25, até a madrugada, né? Uhum. De amanhã para depois. Ó, gente, é super fácil de acessar o alerta.es.gov.br. Lá você tem vários avisos, inclusive esses avisos meteorológicos vigentes. É a pergunta, inclusive, do Ricardo, para a gente finalizar, Ferrari. Existe algum aplicativo confiável de monitoramento do tempo? Ele diz, olha, eu moro em Vila Velha, sou motorista de aplicativo, estou sempre ouvindo a Rádio CBN, né? Ele se alimenta, inclusive, né? desses alertas meteorológicos, mas assim, aquele que você confia, é o alerta? Pode usar o alerta. Porque, como eu falei, esses órgãos nacionais, eles têm uma visão macro. E aqui a gente põe uma lupa no estado. Então, o nosso alerta, ele, não que o nacional ele é inválido, mas o nosso ele é mais detalhado, ele é mais preciso. Então, pode usar o alerta. E, claro, assim, ouvindo a CBN, a gente está sempre passando para todos os veículos de imprensa esses alertas e eles ajudam a divulgar. A CBN é um dos parceiros que faz isso. Nós temos a ideia de, no futuro, desenvolver um aplicativo nosso próprio aqui do estado para que as pessoas tenham acesso às informações meteorológicas pelo aplicativo. E também as pessoas podem ficar tranquilas que, em acontecendo um evento severo ou extremo, elas vão receber pelo celular, pelo sistema Defesa Civil Alerta, tecnologia de cell broadcast que o governo federal disponibilizou. Ele vai receber pelo celular o aviso. Se ele estiver numa região, numa área de risco, ou se ele estiver conectado a uma antena de celular, às vezes ele está fora, mas a antena cobre essa área de risco, ele também vai receber. O celular dele vai tocar, mesmo no silencioso, ele vai ser avisado. Independentemente dele estar cadastrado ou não naquele serviço SMS. Nos avisos mais leves, depende de cadastro, por SMS e WhatsApp. Isso aí. E o aviso aqui pela CBN também são os avisos mais leves. Agora, o aplicativo também vai depender dele baixar o aplicativo, que a gente... no futuro pode ser que tenhamos. Mas esse sistema realmente não precisa de cadastro, não precisa de baixar aplicativo, não precisa pagar nada. Pode estar até que a operadora nele não tenha sinal, mas se tiver sinal de alguma operadora, ele recebe o aviso. Coronel, muito obrigada, viu, pela entrevista, pela participação aqui conosco. Bom trabalho para vocês. Eu que agradeço, Fernanda, o pessoal de casa, a oportunidade de estar aqui e trazer essas informações é sempre importante. Então, nós que agradecemos.